Doutor José, você tá bem, queridão? Tudo jóia. Vamos lá, tem muitas perguntas aqui de como que a gente faz para envelhecer de forma mais saudável, né? Aí eu estava perguntando assim pro doutor, uma mulher de 35 anos, 40 anos, ela pode ter menopausa? Pode ser chamada menopausa precoce, não é normal. E aí tem todas as consequências de uma menopausa precoce. Porque é uma menopausa mais cedo do que o previsto, a gente tem mais perda de massa óssea do que a menopausa normal já, porque a gente vai ficar mais tempo exposto a menos hormônio, tá certo? Então isso vai aumentar o risco de osteoporose e doença cardiovascular. Então nós precisamos tomar todos os cuidados aí para evitar uma complicação dessa menopausa precoce. É genético isso? E ver se tem uma solução, né? Exatamente isso. Ver se tem um bloqueio, alguma coisa, alguma medicação interferindo, algum distúrbio psicológico, fazendo um bloqueio hormonal e depois isso pode ser revertido. Então, assim, ela não precisa ser exatamente definitiva. Menopausa, na verdade, quando a gente fala, é que cessou completamente, mas muitas vezes a gente acha que entrou na menopausa, fica deixando passar e não vai atrás de um ginecologista para pedir auxílio que pode reverter um quadro e não ser menopausa. Entendi. Pode ser genético, menopausa precoce? Não só determinante genético, tem outros fatores que não só a genética. Certo. A Lourdes, ela pergunta o seguinte, ela tem um filho de 48 anos de idade e está com tuberculose e ele já até perdeu um pulmão por conta disso. Está emagrecendo demais e ela pergunta se tem cura essa doença. Opa, tuberculose tem cura, tem que ser tratada, né? A questão é seguir o tratamento até o final, porque às vezes o paciente melhora, o tratamento é longo, às vezes o paciente melhora no início e abandona o tratamento. Então eu peço para que todos aqueles que estão tratando a tuberculose, siga a orientação do seu médico. A medicação é de graça, tá certo? Então tem que fazer o acompanhamento adequado, senão pode complicar bastante, inclusive com a mortalidade, e no caso dele aí já perdeu uma boa parte ou talvez uma grande parte do pulmão. Mas ele tem 48 anos de idade. O que me vem à cabeça de tuberculose, eu acredito na maioria das pessoas, é que é uma doença de pessoas mais maduras, ou não? A tuberculose, ela pode se manifestar no mais idoso, né, por causa da imunidade que cai, mas ela pode apresentar em qualquer idade. Então a tuberculose não é uma doença característica do idoso, como a gente conversou aqui do herpes zoster, que é uma doença muito mais característica do idoso. Então ela tem que ser tratada, né, feito o diagnóstico, vamos tratar. E ela tem cura, então respondendo a pergunta dela, ela tem cura. Olha, a gente está respondendo as perguntinhas que foram feitas na semana passada com o Dr. José Roberto, geriatra, mas eu quero escutar a sua voz. Você não quer ligar? 3315-1390. Liga, faz a pergunta, tá bom? A Maria Aparecida tem 65 anos e toma um remédio chamado Reduclin faz 3 anos. O que é Reduclin? Reduclin é o nome comercial da tibolona. Tibolona é um remédio que a gente usa na reposição hormonal, né, para melhorar os sintomas da menopausa. Não é um hormônio especificamente, né, mas ela melhora os sintomas de menopausa, como o calorão, a insônia, a secura vaginal. Olha só, ela diz exatamente isso, que ela tinha insônia e melhorou, mas agora ela está com medo de ficar tomando por muito tempo e dar algum problema. Tem algum problema tomar por muito tempo determinado remédio? Não, na verdade, os grandes sintomas da menopausa acontecem nos primeiros anos após a menopausa. Então, se ela melhorou dos sintomas, não tem por que ficar tomando remédio sempre. O que pode ser feito é discutir com o médico dela, tentar reduzir a dose, ver se os sintomas não voltam e depois tentar uma retirada dessa medicação. Não tem por que ficar tomando um remédio desse a vida inteira. Se na redução ou na retirada ela voltar aos sintomas ou acentuar os sintomas, ela volta a tomar ou aumentar a dose. Então tem que ser conversado, discutido com o médico dela. Mas não tem por que tomar um remédio a vida inteira, sendo que os sintomas de menopausa, com o passar do tempo, amenizam. Estabiliza, no caso. Tem pacientes que desaparecem. A maioria dos pacientes, depois de alguns anos após a menopausa, em média de 5, 10 anos, não tem. Então não é para sempre que se tem os sintomas da menopausa? O calorão para sempre? A imensa maioria não. A imensa maioria não. Né? Então, tanto que hoje a recomendação é tomar o hormônio, a reposição hormonal, ou similares, como a tibolona, por menor tempo possível, na menor dose possível. O suficiente para aliviar aquele sintoma. A Cida diz que o pai tem osteoporose na coluna e também no quadril. Aí ele toma injeção e quer saber se tem cura isso. Que não consegue nem calçar o sapato.
A osteoporose deve ter alguma outra doença, porque a osteoporose, a princípio, para aqueles que não estão nos ouvindo, ela não dói. Né? Então, assim, a osteoporose é uma doença que tem que ser tratada, porque é uma doença que leva a complicações, que é fratura por mínimos traumas, e essa fratura, por exemplo, no colo de fêmur, aumenta bastante a mortalidade do paciente idoso e aumenta a morbidade que a gente fala. Esse paciente pode ficar acamado, pode ficar numa cadeira de roda. Então, a osteoporose é uma doença que deve ser tratada. Primeiro ponto. Ô, gente, isso que o doutor José Roberto falou é tão sério. Antes do doutor terminar, só puxando um gancho de se dói ou não dói a osteoporose. Esses tempos atrás, eu conversando com uma amiga, ela falou assim, eu tô com uma dor no osso. E eu brincando com ela, falei assim, é osteoporose. Ela falou assim, mas a osteoporose não dói. Eu falei assim, olha só, onde é que você viu isso? Ela falou, no seu programa. Viu? Ela viu aqui, a osteoporose não dói. Por isso que você tem que tomar cuidado, porque ela não dói, não é? O osso não vai começar a doer para você ir lá ver se tá poroso ou não, entendeu? Isso é muito sério, gente. Nós falamos que a osteoporose é uma doença assintomática. Ela só vai ter dor quando tiver microfraturas, mas isso já é um caso mais avançado, principalmente na coluna. Então, a imensa maioria das pessoas que estão nos ouvindo que tem dor não é da osteoporose. Mas, enfim, a osteoporose vale a pena tratar. Tá certo? E a gente fala que a gente tem ganho de massa óssea e a gente tem redução do risco de fratura. Então ele fala se tem cura, nós podemos falar que a osteoporose tem melhora. E a gente reduz risco de fratura. Nós temos medicações que reduzem 40%, 45% o risco de fraturas, que é bastante. E nós temos uma medicação específica para alguns casos bastante avançados de osteoporose, que chega a reduzir mais de 90% o risco de novas fraturas. 90% é muita coisa, menos riscos? Tá certo? Infelizmente, esse remédio é muito caro, ainda é muito caro. Não tem no... Né? Não tem na rede pública, né? É muito caro e tem que ser discutido o caso específico para ele. Mas, enfim, a osteoporose tem tratamento e melhora muito o risco de fratura, consequentemente o risco de qualidade de vida, piorar a qualidade de vida e mortalidade dessa pessoa. 3315-1390, continua ligando. A Rose tem 42 anos e faz 3 meses que a menstruação dela diminuiu muito. E o fluxo também diminuiu, mas prolongou-se os dias. Pode ser um sintoma da menopausa, isso? Pode ser, na verdade, voltando, lembrando, assim, ela provavelmente está no climatério, né? Que aí começa o ciclo a ficar irregular, começa a ficar mais espaçado. A gente fala em menopausa 1 ano depois que parou a última menstruação, lembrando isso. Né? Então, se eu só posso falar que eu entrei na menopausa, por exemplo, se a minha menstruação acabar esse mês agora, eu só posso falar que eu entrei na menopausa daqui 1 ano, que eu posso falar, eu entrei na menopausa em abril de 2015. Mas eu só vou poder dizer isso lá em 2016. Mas pode ser um sintomas de climatério chamado perimenopausa. Entendi. O Mauro ligou agora, ele tem 59 anos e ele quer dicas de como prevenir a osteoporose. 59 anos. Já está na idade para se ter osteoporose? Existe uma idade? Na verdade, os homens começam a ter osteoporose mais tarde, mas bacana, Mauro, a sua pergunta, a sua preocupação e com a sua saúde. Então, verdade, uma coisa, Mauro, parabéns. Outra coisa o homem pode ter osteoporose. E aí, respondendo a pergunta dele, se fuma, Mauro, para de fumar hoje, porque o osso também não gosta do cigarro. O pulmão não gosta, o coração não gosta, o cérebro não gosta e o osso também não gosta. Então, um dos fatores de risco para osteoporose é cigarro. Viu? Outra coisa, se você não faz exercício, mexa-se. Né? Para prevenção de osteoporose e tratamento da osteoporose, exercício físico. E qual é o exercício melhor? Qual? Exercício com resistência. Musculação seria mais ideal. Aula de localizada. Melhor do que a caminhada, por exemplo. Mas caminhar também é bom. Tá certo? Então, o que não pode é não fazer exercício. Entendi. Ingesta adequada de cálcio e vitamina D. Então nós precisamos estar dosando os valores de vitamina D, ver se tem uma deficiência de vitamina D, para estar repondo isso. Certo. Né? E se tiver uma osteoporose ou uma osteopenia, discutir um tratamento com medicação já. Viu, Mauro? Simples assim, tá bom? A Lourdes está na linha. Alô, Lourdes. Oi. Tudo bom, querida? Tudo bem, e você? Tudo. Tá falando de onde? Do Aquiles. Do Aquiles? Isso. Beijo pra todo mundo aí, viu? Tá Você sozinha em também. casa? Tá sozinha em casa, Lourdes? Sozinha. Não, você tá comigo. Com você. Sozinha Pronto. e Deus. É isso, eu, você, Deus, doutor José. Aqui. Pode perguntar pro doutor. Ô, Lu, eu queria fazer essa pergunta, ó. Que diferença tem a artrose com a osteoporose?
Olha que pergunta boa. Opa, vamos lá, Lourdes. Então, a artrose é uma doença que acontece entre os ossos. Ela acomete a articulação, a famosa junta. As juntas. Né? Então, o problema está na junta, ou seja, na Isso. articulação, entre um osso e o outro. E a osteoporose é uma doença que está dentro do osso. Como o próprio nome diz, o osso fica poroso. Certo. Na artrose, existe um desgaste da cartilagem. Né? A cartilagem fica entre os ossos. Nós temos cartilagem entre todos os ossos do nosso corpo. Então, a osteoporose é uma doença do osso e a artrose é uma doença que comete inicialmente a articulação, podendo depois comprometer o osso periarticular. Tá entendendo, Mas a Lourdes? diferença está aí. Lourdes, Oi, tá ouvindo? tô. Ó, vou fazer uma associação. Ó, imagina a perna aqui, ó. Tá vendo a perna aqui, Lourdes? Ah, Pega no seu joelho. tô pegando. Seu joelho é uma articulação, certo? Né? Se eu É uma- falar... Ô, Lu, Pega no joelho, Lourdes. tô pegando. Dentro do joelho tem um negócio chamado cartilagem, que separa esse osso da coxa aqui com esse osso aqui da canela. Entendeu? Entendi. Ali pode dar uma... Osteoartrose ou chamada osteoartrite hoje. Agora, a osteoporose não dá aqui, não. Ela dá ou aqui nesse ossão grandão ou nesse outro ossão aqui. Entendeu? Nunca vai dar na junta, entendeu, Lourdes? Aham. E só para diferenciar, inclusive nós falamos agora que a osteoporose não dói e a artrose dói. Artrose dói. A artrose dói porque tá na articulação, né? Exatamente. Então existe um atrito ali por desgaste da cartilagem Aham. e dói. Então uma causa bastante frequente de dor, principalmente no idoso, é osteoartrose ou chamada artrose ou osteoartrite. Três nomes são aceitos hoje. Obrigada, viu, Lourdes? Um beijo pra você, querida. Também. Doutor, não temos mais tempo. Ah, Semana que pena. vem estamos aqui. Estamos de volta. Obrigada, querido. Vejo você lá na exposição, tá? Até a próxima Com a terça ou lá na família, exposição. Ou lá na expo. Ok, com a família. Leva todo mundo, doutor. Sobe lá no nosso estande, passa uma tarde lá com a gente, tá bom? Ok.